Olá, eu sou a enfermeira Alessandra, responsável pela linha de cuidado gestante do programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Hoje, a gravação do nosso curso acontece em um ambiente seguro e é por isso que eu estou sem máscara. Essa é a 71ª edição do curso para gestantes, onde a equipe Viver Bem preparou para você obter todas as informações nesse período que não podemos estar todos reunidos. Antes de iniciarmos o curso, eu irei falar um pouco sobre a linha de cuidado gestante para você que é beneficiária da Unimed Campo Grande, onde o nosso objetivo é que vocês tenham uma gravidez tranquila e bem orientada. Além do curso, teremos o compartilhamento de vídeos e textos, oficinas temáticas mensais, que serão produzidos por uma equipe multiprofissional para você obter todas as informações durante seu período gestacional e pós-parto. Aproveitem o curso e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Olá, prazer, tudo bem? Meu nome é Kate. Vou hoje falar com vocês sobre as alterações emocionais na gestação, como nós estamos seguindo os protocolos de segurança do Covid. Então eu vou tirar a máscara para que a gente possa iniciar. Vou apresentar primeiro para vocês o que a gente entende sobre momentos potenciais de crise, né? Durante o processo feminino, né, do nascimento até lá o processo de morte, nós temos 3 momentos cruciais da psicologia e do desenvolvimento emocional que a gente vai dizer que são momentos de crise. O primeiro deles acontece lá na menarca, né? No processo da primeira menstruação da menina, onde tem todas as modificações fisiológicas, emocionais, né, sociais. Esse é o primeiro grande momento de crise, né? Quer dizer que muitas mudanças acontecem. Depois disso, nós vamos ter a gestação, que eu vou aprofundar melhor, dizendo para vocês quais são os aspectos emocionais, as alterações, como que a gente entende, né, o corpo dessa mulher que está passando por modificações também. E a terceira fase é lá na parte da aposentadoria, da menopausa, que também temos várias alterações emocionais, onde a mulher se vê muitas vezes, né, com questões ali sobre a questão social, qualidade de vida, a questão da velhice, enfim. Então, entendendo esses 3 momentos potenciais de crise, eu vim aqui hoje conversar com as gestantes, com essas mulheres grávidas. E também quero falar para as famílias grávidas, porque assim, as famílias também engravidam. Os homens, as avós, as tias e todos esses papéis sociais que são modificados com a chegada de um bebê. Bom, durante o processo de gestação, a gente tem 3 grandes mudanças, né, na vida dessa mulher. O primeiro é a física, é aquela questão, é a barriga, são a mudança dos órgãos, né, da posição dos órgãos ali interno, é o aumento dos seios, enfim. Para algumas mulheres, essa mudança, né, física é muito esperada. A gente entende que quando uma mulher, uma gestante, chega num lugar e as pessoas, né, em volta conseguem entender o que está acontecendo e já caracterizam ela como grávida, muda-se o olhar para essa mulher, né? Muitas vezes, até antes mesmo de aparecer a barriga, muitas delas estufam ali a barriga, querem demonstrar que estão grávidas, se sentem de uma certa maneira assim privilegiadas, né? Então é muito legal essa fase para aquelas mulheres que sim, né, estão satisfeitas e querem as mudanças físicas. Também tem famílias, tem mulheres que vão encarar de outra maneira. O que muda muito é o olhar que cada mulher tem para a gestação. Para algumas mulheres, as mudanças do corpo, né, são muito profundas e são muito rápidas. Eu costumo dizer que o nosso corpo muda muito mais rápido do que a nossa cabeça consegue acompanhar. Então, muitas vezes, assusta. Uma coisa que acontece muito é a perda do estilo, a perda das roupas, a parte motora, né? Então, a gente fica mais lenta e muitas vezes isso pode trazer um certo desconforto, né, para algumas mulheres. Nós também temos as mudanças psíquicas, emocionais, né, os pensamentos. Várias vezes as gestantes começam a ficar um pouco mais lenta, o raciocínio, a perda de memória. Isso tudo é explicado neurologicamente, né, pela atividade que o nosso corpo precisa, né, do rebaixamento da tensão. O corpo naquele momento ele entende que essa mulher precisa agora se cuidar. E sim, a gente fica mais lenta, né? As emoções ficam mais à flor da pele, né? A visão de mundo se altera.
Eu costumo dizer que você nunca mais vai olhar para uma outra gestante ou para uma mulher com um bebê com o mesmo olhar antes de se tornar mãe, né? Porque na gestação, sim, essa mulher já está enquadrada nesse processo de maternidade. Outra grande mudança que nós temos é a social. Isso. Para a sociedade, a gente tem uma ideia da gestante endeusada, né? Ela está gerando uma vida. Então, geralmente, o olhar para essas gestantes, quando entram no ambiente, é um olhar acolhedor, é um sorriso, é um cuidado, né? Esses são relatos que a gente escuta muito, né, nesse desenvolver da gestação, né? Além disso, tem coisas que cada cultura e sociedade vai dizer que ela pode. Então, temos culturas que a mulher não pode comer coisas porque está grávida, outras, ela não deve fazer exercícios. Enfim, nesse mundo moderno e da mulher contemporânea, a gente sabe que tem milhões de sugestões e, enfim, orientações. O que cabe a cada família buscar, né, a sua realidade, o que faz sentido para você, né? Não tem certo ou errado, tem o que é possível. Isso é muito interessante. Todas as mulheres, toda pessoa, toda grávida vai passar por isso, tá? Mudança física, emocional e social. Isso é inevitável. De alguma forma a gente vai estar nesse movimento todo. Falando das mudanças físicas, né, algumas orientações que a gente pode fazer nesse processo todo. Então, conforme o trimestre, conforme o seu corpo for mudando, seja tolerante com ele, né? Busque roupas confortáveis, escolha o teu ambiente de trabalho, entenda o processo físico, se for possível, durma, né? Não naquela questão de, porque depois você não vai dormir, não é sobre isso, né? É porque o seu corpo está trabalhando. Se alimentar bem, ter um hábito de atividade física ou de meditação, algo que acalme, né, esse movimento. Entenda que o seu corpo sim vai ficar mais lento conforme o teu processo de gestação for avançando, que sim, as emoções estão mais afloradas. Então, ok, se, enfim, né, eu tiver lá um pequeno surto, vamos dizer assim, ou um ataque de choro, ou qualquer coisa assim, isso faz parte desse processo. Então, a partir do momento que as roupas já não cabem, que a barriga está muito grande, né? Hoje a gente tem uma variedade aí, tanto em aspectos comerciais como de estilos mesmo, que a gente pode estar empregando. Isso não tem nada a ver com excesso de vaidade, né? Isso é autoimagem. É muito difícil acordar num corpo muito diferente do que você estava acostumado. Então, isso impacta de verdade na vida dessa gestante, né? Cada gestação vai ser vivida da maneira singular. Não há gestação igual a outra. Mesmo que a gente esteja falando de uma mulher na 5ª gestação que seja, a gente tem que entender que cada gestação é um processo. Cada bebê é único e a necessidade vai ser singular. Então, quando a gente respeita esse lugar e essa dupla, né, quando a gente respeita essas modificações e tenta entender no que for possível, a gente também vai desenvolvendo a empatia por si, né, que é tão importante depois, lá no processo do puerpério, né, esse contato. Então, comunica aos familiares, quando tem algumas mulheres que passam a ter sintomas físicos, enjoo, dores de cabeça. Então, assim, ok, não tô bem, né, eu vou me permitir ficar quietinha, eu vou me permitir ficar no meu lugar, né, isso é muito importante, esse respeito. Das mudanças psíquicas, né, nós temos um sentimento que prevalece em toda a gestação. Isso sempre vai acontecer, que é um sentimento de ambivalência. Para a psicologia perinatal, a gente entende que toda gestante, em algum momento do processo dela, gravídico, ela vai ter o sentimento de ambivalência. Seja porque as mudanças estão sendo profundas, por causa do medo, da culpa, da vontade de acertar, às vezes pela questão de como é essa gravidez, se foi desejada. Nós temos grupo de risco, né, para doenças e patologias, né, no pós-parto e na gestação, né, patologias psicológicas. Então a gente vai entender que é normal essa mulher passar por esses momentos. Então se você em algum dia, né, se alguma fase da sua gestação, você está sentindo isso, é normal, tá tudo bem, né, faz parte, é muita mudança, né, e a gente só consegue saber o que é maternidade uma vez que a gente está lá. Então não tem como eu dizer para você, se compare, ou a experiência parecida com tal, não existe. Só estando na maternidade, gestando ou se tornando mãe, para a gente saber que é esse movimento. Então a ambivalência faz parte do processo, tá, de desenvolvimento da gestação.
A gente tem também os tipos de ansiedade. O que a gente consegue mapear de uma maneira didática é a ansiedade do primeiro trimestre, que geralmente está muito vinculada à questão da formação do feto, né, do tempo da gravidez. Para algumas famílias esse é um período crítico. Muitas preferem não contar para a família, para os amigos. Por essa questão da formação, a gente não sabe, né, se essa gravidez vai ser levada adiante ou não. Então, o medo, ele está muito envolvido na questão da formação, né? Essa mulher sabe que está grávida muitas vezes, mas as mudanças são muito sutis. Então, isso pode gerar uma certa ansiedade, uma angústia. No segundo trimestre, a gente fala geralmente que é a parte romântica. Geralmente já tem a barriguinha, a mobilidade não está tão reduzida ainda, as pessoas já começam a olhar essa gestante como de fato, perguntam sobre as semanas, enfim, a ansiedade começa a ficar em torno da organização ambiental, né? Ali do quartinho, se descobre o sexo, o nome, enfim, a gente começa a projetar, né, nessa criança que vai vir, o sexo, a idade, ela começa a movimentar a família, porque quando vai chegar um bebê, automaticamente esses pais que até então eram filhos vão ser lançados a esse papel paterno, os avós, né, que eram pais se tornam avós e assim sucessivamente. Então as pessoas elas vão mudando, né, de posição. Por isso que a gente fala que a família toda passa por esse movimento de ansiedade, né? Então é aquele momento de se sentir às vezes bonita, se essa for, né, um olhar dessa mulher, onde ela quer se exibir, que ela acha super bacana, enfim, é a parte mais romântica, vamos dizer assim. A ansiedade está em volta disso. No terceiro, a gente já se aproxima do parto. Então é aquele momento que a gente começa a pensar da via de nascimento, né? Se o bebê está ganhando peso, a parte morfológica, as questões mais concretas, né? O quartinho, se o quartinho não está pronto, o que eu queria que o meu bebê tivesse quando chegasse e o que ele pode não estar tendo ainda, que não foi possível. Enfim, a ansiedade vai rodar muito em relação ao parto. Então a gente vai entender que é comum também na gestação que mulheres estejam ansiosas. Tá? Faz parte do processo, faz parte da atenção. Né? Essa mulher precisa esperar, desejar este bebê para ela se vincular com ele também. Então a gente também entende a ansiedade como um sentimento comum, né, e esperado da gravidez. Outros sentimentos que a gente tem é o medo e o estresse. Nós sabemos que a mulher tem fatores de risco, né, que são a questão financeira, mulheres, maternidades solos, né, ou mulheres que foram abandonadas no processo gravídico, que estão passando por dificuldades emocionais, que já tiveram depressão ou algum tipo de patologia, né, antes de se tornarem mães. Então, são alguns sinais que a gente vai ficar atento e que a gente pode prevenir. Ainda no processo gravídico, a gente pode cuidar dessa mulher, tentando diminuir e melhorar essa relação dela, que vai ser estabelecida, né? Uma coisa que acontece muito comum é a culpa materna. Né? O que é essa culpa? A culpa é a vontade de dar certo. É o medo, é aquela mistura do será que vai dar certo? Será que vai acontecer? O que eu posso fazer para melhorar? Né? A gente fala que a culpa ela é necessária inicialmente para uma vinculação, mas ela não pode prender. Ela não pode fazer com que essa mulher se sinta refém de si. E aí vem uma questão social muito profunda. Qual é o papel que a sociedade que essa mulher pertence espera que ela desempenhe? É um momento bem complicado no sentido de realmente, às vezes, aprisionar essa mulher dessa gestação não está sendo como ela esperava, né? Porque uma coisa é o que eu idealizei, algo que eu podia fantasiar, algo que é muito diferente ao que, de fato, eu estou vivendo. Então é muito importante a gente pensar numa maternidade possível, numa gestação possível, né? E essa mulher também muda a forma dela de se relacionar, né? Esse olhar para ela. Eu costumo dizer que uma vez que você está gestante, você deve olhar, tudo bem que agora a gente não está podendo ter tanto contato social, mas aparece inúmeras mensagens, outras mulheres grávidas, às vezes o círculo de amizade começa também a desenvolver. A gente muda o nosso olhar, então a gente passa a ter mais atenção, né? Para mulheres grávidas também, querendo saber sobre essa maternidade, isso também é bem comum. E nas mudanças sociais, nós temos então a questão do papel, que é uma coisa fundamental de se pensar. Qual é o tipo de maternar que eu quero exercer? Qual é o tipo de maternar que a minha família, né, espera de mim? Porque isso vai impactar
sim, lá no processo de puerpério, né? E o que eu vou fazer? Para tentar construir de uma maneira objetiva e clara bons ambientes ou ambientes propícios para que essa maternidade se estabeleça, né? Então, pensar no papel, quem auxilia na casa, quem auxilia com o bebê, quem auxilia comigo, né? Porque sim, essa mulher precisa ser cuidada, né? Não só na gravidez, mas também no pós-parto e principalmente para que ela possa se vincular bem com esse bebê. É importante que a gente tenha um contexto todo social, né? Uma coisa muito complicada que a gente tem nesse processo social são as comparações e o julgamento, né? Então aquela questão de, mas a minha gestação foi assim, a sua é assado, mas eu não passei mal. Então isso é uma fala muito social que muitas vezes faz com que essa mulher se sinta pressionada a se comportar de uma maneira assim ou não. Então é muito complicado quando a gente fica tentando enquadrar a nossa maternagem ou o que eu sinto aos comportamentos padrões. Eu comecei falando que cada mulher é única e cada processo de gravidez, cada gestação vai ser única. Então, por mais que eu tenha uma referência, que eu estude, que eu leia, isso não significa que porque eu estou sentindo coisas diferentes do que eu li, né, de alguma maneira isso está errado. Pelo contrário, né, a gente precisa ser tolerante com o nosso corpo, com o nosso psiquismo, com meus aspectos emocionais e com o meu papel social. Né? Então, é muito importante que cada mulher pense e respeite o seu próprio tempo, né? Uma coisa que a gente fala e que é muito comum das famílias contemporâneas é que muitas das famílias não tiveram contato com outro bebê, né? Geralmente, a gente tem agora as construções de família muito pequenas, estão 2 filhos, no máximo 3 filhos, né? A gente já tem dados aí que colocam que as famílias no Brasil estão em volta de 1,5, mais ou menos, então de 2 filhos no máximo, né? Então são famílias mais reservadas, são famílias com poucos números de filhos, não tiveram tantos sobrinhos. Então muitas vezes o primeiro bebê que ela vai ter em contato é o seu. Então isso é muito assustador para muitos casais e muitos avós, porque nós temos hoje uma formação de uma família contemporânea muito diminuída. Se a gente pensar 60 anos atrás, né, os filhos eram criados, eles eram frutos de 10, 8, então o primeiro ajudava no último, a vizinha, enfim, a gente tem um ditado africano que fala que é preciso ter uma aldeia para criar uma criança, né? Isso é muito real e é o que a gente não tem hoje. Então, esse universo do bebê, né? Então, qual é o ambiente, como é que limpa, como é que troca, como é que choro, né? Então, a gente tem muita informação, mas é importante filtrar, porque isso vai alterar, sim, né, os aspectos sociais dessa família. A gente tem um pai que vai precisar aprender a ser pai, a gente tem uma avó, a gente tem que esperar esse bebê nascer para a gente saber como é que ele vai vir, né? A gente precisa, sim, idealizar um bebê, sonhar, né, planejar. Isso é muito legal, mas a gente tem que saber que na hora que esse bebê de fato chegar, aí a gente vai se construir a partir dele. O vínculo, ele é construído pela dupla, né? O vínculo do bebê com as pessoas é a partir do momento que as pessoas cuidam dele, atendendo às necessidades que ele vai nascer, porque ele vai vir com as necessidades próprias, que a gente não entende muitas vezes no processo de gravidez, né? Mas se a gente souber que eu posso me informar, saber que existe os picos, saltos, o choro é uma questão de comunicação, isso me traz uma tolerância, isso me traz uma tranquilidade, né? Bom, vou falar um pouquinho do pai, né? Dessa figura masculina também, que também hoje está aí em formação. A gente fala até um termo de paternidade ativa para muitos pais, porque a gente tem hoje um grande número de homens se vinculando, cuidando dos filhos, também aprendendo, o que é muito difícil muitas vezes entrar nessa dupla, porque eu costumo dizer que uma dupla bem vinculada, mãe e bebê, funciona muito bem. Então, muitas vezes, esse homem que já foi telespectador dessa gestação, ele ainda continua se sentindo meio fora, né? Então, participar da ultrassonografia, participar das consultas dos médicos, acompanhar essa mulher, escolher o ambiente do quarto, o nome do bebê, participar ativamente, né, dessa paternidade, isso ajuda muito esse homem a entrar nessa relação, né? De fato, ele é o pai, então é direito dele também, né? E, ok, ninguém nasceu sabendo, ele vai ter que aprender e vai dar medo no começo, né? Mas esse filho também precisa. O bebê, quanto mais gente, os filhos, quanto mais gente tem por eles, quanto mais vínculos ele tem, mais seguro ele fica,
né? A gente tem até uma síndrome de Kuhlhaupt, que é uma síndrome de gravidez paterna, né? O que a gente tem visto? Homens muito vinculados ao processo paterno, homens que queriam ser muito pais, aquela coisa do sempre foi meu desejo, eles podem sim desenvolver sintomas próprios da gestação, né? Então ele pode ter enjoo, sono, muitos engordam nesse período também, né? Então a gente entende isso até como uma maneira positiva, quer dizer, ele está tão próximo desse processo todo, né, que ele se sente o próprio grávido. Isso é legal do aspecto emocional, porque isso quer dizer que ele está ali, né? Em contrapartida, cada vez mais a gente tem também o diagnóstico de depressão paterna, que diferente da depressão feminina, né, pós-parto e gestacional, que a gente vai falar logo no processo gestacional e no pós-parto imediato, ali até o 2º ano de vida do bebê, o homem desenvolve isso geralmente a partir do 6º mês de vida. Muitas vezes em decorrência da falta do papel, né, ou dele não se sentir pertencente a essa família. Então, modifica-se muito o ambiente, a preocupação do homem quase sempre está muito movimentada, a questão do prover, do ambiente, da questão financeira, do amparo emocional que ele precisa estar ali para aquela família, né, que ali está se formando. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente consegue trazer o pai, desde o processo de formação desse bebê ainda na gravidez, né, isso traz para ele um papel, uma definição. Então, quando esse bebê chega, não é um estranho, né, faz parte dele. Então, convide esses pais, tragam ele para os grupos, para as palestras, dê oportunidade dele falar, ele tem que se vincular com esse bebê. Isso é muito importante, né? Lembrando que a gente falando disso numa configuração de uma família entre homem e mulher, né? Isso também se estende a famílias de mulheres com mulheres, homens com homens, não interessa. A intenção sempre é a família, a unidade, né? Então, assim, a vinculação, né? Não é sobre gênero, né? Bom, a mudança entre os familiares. A gente tem uma questão que aparece muito e a gente chama de um termo que chama avosidade. O que é isso? É uma disputa, não do aspecto consciente, né, racional, mas é uma disputa ali pela posição. Porque se essa filha vai se tornar mãe e tão logo essa mãe se torna avó, muitas vezes há um conflito de papéis, né, ali da posição, porque essa avó, às vezes, nunca foi vó, até porque ela nunca foi vó dessa criança que vai nascer. Então, ela sabe maternar. E eu costumo dizer que a gente é a prova viva que a gente, enfim, que nossos pais fizeram sucesso, né? Então ela acaba querendo fazer essa maternagem aos netos. Isso gera uma confusão, muitas vezes de função, né? Porque essa mãe precisa de espaço para aprender como é que é esse bebê, para aprender como é que vai ser o seu maternar, né? Então, às vezes, pode trazer um conflito ali familiar, às vezes nora com sogra, do marido. Então, a gente tem que pensar que, a partir do momento que esse bebê existe, qual é a função de cada membro dessa família? O que vocês esperam da avó? Né? Diálogo, a gente precisa falar, né? Se você espera que ela acompanhe, que ela vai participar do parto, não vai participar do parto, vai participar do pós-parto, enfim, o que vocês esperam de uma avó? E o que não é atribuição de uma avó, ou de um avô, que também acontece, né? Mas quase sempre a gente está ali em voltas da maternagem, quando a gente fala sobre isso, né? Então, posição de papéis, né? O que cada um vai fazer, onde cada um vai exercer a sua função. Isso é fundamental, né, no processo tanto gravídico como pós-parto, tá? Os ajustes, né, entre o que eu desejei, o que eu planejei e o que de fato vai ser possível, tem que ser feito ali, no momento que esse bebê nasce, a partir do momento que eu de fato, né, tô com esse bebê aqui comigo. Né? Então eu posso planejar, e eu sempre costumo dizer, você pode planejar o quartinho lindo, a caminha, a gente estuda, aí meu filho vai dormir na cama comigo, ele nunca vai dormir na cama comigo. Então, as projeções, elas são necessárias. Mas a gente vai ter que aprender também que a maternidade ela é um eterno ajuste de rota, né? Então, ela pode... Uma vez eu estou tentando um caminho, acontece um pico, um salto desse movimento. Então, se eu quero amamentar, o que eu posso aprender sobre amamentação? Se eu não quero... Tenho opções, né? Estudem, leiam, avise a família, o tipo de parto que vocês querem, né?
Informe, diga, olha, essa é a minha decisão, é isso que eu quero, é assim que eu vou ficar feliz, né? E se não der certo, e se por acaso não for possível ser realizado da forma com que a gente planejou, a gente vai respirar fundo e vai mudar, né? Vamos fazer diferente. Tá tudo bem, né? Nós também não conhecemos esse filho, né? E a gente tem que aprender que não há controle, né, nesse aspecto gestacional e pós-parto, e um bebê, ele não tem controle, ele não vem com regras dentro dele, ele não sabe o que é horário de acordar, dormir, isso a gente vai ter que ensinar, né? Então é preciso que ele tenha esse tempo, que ele tenha esse espaço, isso é fundamental, e é fundamental que a gente se dê o tempo também. A gente levou 9 meses para gestar esse bebê, né? E a gente vai levar uma vida para ajudar e construir, porque a gente também vai mudar ao longo do processo, né? Bom, entendendo que eu me relaciono com o meu corpo, eu me relaciono com as mudanças psíquicas, emocionais e sociais, dependendo do que eu planejei para mim, dependendo do que eu estou vivendo no momento, né? Eu devo, então, né, me acolher, buscar ajuda se eu achar necessário, rede de apoio, né, é fundamental. E a rede de apoio não precisa ser necessariamente a família. Muitas vezes eu escuto, mas eu não tenho mãe aqui, ou eu não tenho parente, como é que eu vou fazer? Gente, rede de apoio são pessoas que vão acolher, pessoas que vão te ajudar em coisas que você não tem como naquele momento se preocupar, né? No processo de pós-parto, a gente sabe que a gente tem que comer, tem que dormir, tem que tomar banho. São funções básicas e que ficam muito difíceis de ser executadas, principalmente se essa mulher está sozinha. Então, quando a gente comunica, quando a gente se organiza, seja contratando alguém, seja convocando amigas, seja trazendo um parente, desde que essa pessoa exerça o papel de apoio, né? Não é aquela fala de, eu posso te ajudar, eu fico com o bebê e você vai dormir. Às vezes essa mãe não quer. O que ela quer é que alguém lave a louça, dê comida para ela. Amamentar dá muita sede, né? Então trazer um copo de água. E isso o pai pode fazer, a avó pode fazer, uma empregada, uma babá. Não tem um papel definido. O que a gente tem que pensar é que eu só dou aquilo que eu tenho. Se essa mulher está segura, se essa mulher se sente bem, ela vai dar isso para o filho, né? E faz parte também as alterações emocionais depois de um pós-parto, né? A gente tem que também ter conhecimento sobre isso, né? No puerpério, nós temos algumas mudanças, né? Eu vou falar de algumas aqui que a gente até interpreta como faltas, né? E que podem, assim, trazer o primeiro desajuste ali na dupla. Mas, ok, a gente vai com paciência e com calma, vai dar tudo certo, né? A gente vai entendendo esse bebê, vamos ali falando com ele, e a gente pode falar desde da barriga. Filho, tem paciência, eu tô aprendendo, porque o bebê escuta a partir da 26ª semana, então ele vai entender não as palavras, mas a sonoridade quando você disser para ele, né? O que é possível, o que você pode ser. É importante a gente se humanizar perante os nossos filhos, né? É muito importante nesse sentido. Então, falando de puerpério, a gente tem o bebê ideal, que é o bebê idealizado, que é o bebê do olho verde, do olho preto, do olho azul, do olho que a gente projetou, do cabelo liso, do cabelo cacheado, enfim. É o bebê imaginário, né? É aquele bebê que eu vejo na ultrassom, é o bebê que eu acho que vai parecer com a mãe, vai parecer com o pai, vai parecer com o avô, vai parecer com quem? O bebê real, ele é realmente aquele que aparece, né? E pode acontecer, em vários casos até, essa mulher não reconhecer esse bebê, né? Então, então eu vou olhar meu filho e vou amar imediatamente. Pode acontecer, como também não pode, né? E tá tudo certo, porque é um choque, né? O bebê que vem é o bebê real, né? A gente teve uma abertura emocional para ele, mas o real é muito diferente e precisa ser, tá? O bebê real precisa ser diferente. A gente precisa entender isso também, né? A posição de papéis, então não é porque eu me tornei mãe que eu me deixei de ser filha. Então, às vezes muitas vezes a mulher no pós-parto, ela se sente não cuidada, fragilizada, e ela quer também ser maternada pela mãe dela. Ela não quer que a mãe materne o filho, ela quer que a mãe a materne, a cuide, né? E diferente aquele olhar tão lindo que as pessoas têm para a grávida, no pós-parto esse olhar vai para o bebê, né?
Então, muitas vezes essa mulher se sente menosprezada, né? De alguma maneira, assim, como se ela não tivesse mais aquele olhar fraterno, né? E isso causa nela muita angústia, né? Porque de repente o bebê chegou, é o rei, né? A rainha, todo mundo quer o bebê, a mãe não tem condição ali de se organizar e ela tá se sentindo ali vazia, né? Acabou de passar por um processo de parto, né? Então ela precisa de atenção. Outra mudança que a gente tem é na vida conjugal, né? Aquela quarentena, os 40 dias, né? Que os médicos falam para a mulher, que é o do resguardo. Eu costumo brincar, né, com os homens, assim, nas rodas, que diferente da mulher que às vezes está ali em volta com aquele bebê, o seio, né, com leite, todas aquelas mudanças emocionais, físicas, né, ela fica pensando, nossa, já passou 5 dias, né? Falta só 35. E vai gerando uma angústia, porque ela sabe que vai ter que voltar àquela vida, né? Conjugal, a vida sexual. E o homem, ao contrário, ele já tá na expectativa, porque ele já vem, né, contando de trás para frente, e a mulher de frente para trás. E quando não há o diálogo, muitas mulheres relatam medo. Medo de voltar, medo de não dar conta, do cansaço, né? E isso tem um desajuste na relação marido e mulher, né? Porque, de fato, esse bebê nasceu de um sexo. Então, faz parte da vida conjugal também. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa que o nosso parceiro, né, entenda, e também entender o lado deles, e entender como é que a gente vai funcionar a partir da lógica de pai e mãe, que também somos, mas não deixamos de ser ali marido e mulher, né? Enfim. Isso é muito importante, né? Que essa mulher tenha abertura para falar. Né? Isso é uma coisa que vira e mexe ali entre os casais, a gente tem momentos de crise e até brigas relacionadas a isso. Isso contribui também para o processo de depressão masculina, porque o homem também vai sendo retirado desse papel, né, de cônjuge ali. Então por isso que é muito importante. Porque é muito fácil, do aspecto emocional, a mulher se vincular ao bebê e o bebê preencher. Porque de fato ele é lindo, maravilhoso, veio, sempre ele tá arrumadinho, cheiroso. Então é como se todo mundo se voltasse ao bebê. E aí fica assim, em segundo plano a nossa vida conjugal, né? Mas em algum momento a gente tem que retomar ela também, né? O corpo pós-parto, que, enfim, tem pesquisas, eu já fiz entrevistas, rodas, é uma preocupação muito feminina. Mesmo que essa mulher fale muito em relação a eu não tô legal, né, para ter relação com meu marido, porque o meu corpo não tá legal, quase sempre essa preocupação é feminina. O homem, ele se relaciona de outra maneira com esse corpo, né, do pós-parto, diferente lá do processo de gestação. Então é importante a gente entender qual é a nossa autoimagem e buscar, enfim, ali qual é o meu desejo do corpo, a partir do momento que aquele corpo passa a ser meu de novo, apesar que o corpo do pós-parto não é o corpo que eu tinha antes da gravidez, por isso que choca muitas vezes, né? A vida social, né, que é o papel da mãe. Então, mãe não faz isso, mãe faz aquilo, mãe não dorme. Então, assim, os julgamentos, o certo ou errado, o faça assim, não faça assado, isso é muito difícil no processo de pós-parto. Porque muitas vezes essa mulher fragilizada, uma família aprendendo e tudo mais, ela se sente muito julgada e ela se aprisiona. Então ela acaba fazendo coisas que ela nem gostaria, mas que socialmente parecem ser mais aceitas. Então a gente tem que pensar sobre isso. E por último, não menos importante, a gente tem a questão do trabalho. De novo, falando da família contemporânea, né, da configuração das famílias menores, onde o homem e a mulher saem para trabalhar, onde o homem ele é privado, porque muitos homens, na verdade, só têm 5 dias de licença paternidade. Então, eles querem ficar com o bebê, mas eles nem podem, porque eles têm que voltar para o trabalho, né? Então, tem todo esse movimento, né, de o homem tem que sair e voltar imediatamente para o trabalho. A mulher, muitas vezes, é o contrário. Não, você agora vai ficar com o seu bebê, vai ter que abrir mão do seu trabalho. Então, tem um conflito aí, né, entre o que eu posso, o que eu quero e o que vai ser possível. Então, o que eu sempre falo é converse, né? Veja dentro da família de vocês qual é a configuração. Porque, às vezes, para mim sair para trabalhar, eu vou ter que pagar alguém e o que eu ganho não é suficiente para isso. Ou o contrário, às vezes eu quero ter o meu filho, quero cuidar dele, tá tudo certo na minha casa, mas socialmente vai vir um discurso, só que eu tenho que estar fortalecido ali no meu ambiente, né? Ou, às vezes, o pai quer ficar com o filho.
E tá tudo certo. Porque se isso for uma coisa acordada, por que não? Né? Não é sobre gênero, é sobre quem está ali, quem quer cuidar. Maternar não é mãe, né? Qualquer um pode maternar, desde que eu esteja vínculo, desde que eu queira, o desejo que o move, não é o gênero, né? E todo mundo aprende, tá, gente? Todo mundo aprende. Então, nem que for colocando a fralda na testa, mas uma hora a gente aprende, fica tranquilo. Bom, se você também é uma rede de apoio e se você também está passando por isso, grupos, apesar que eu tenho restrições com alguns grupos virtuais, mas grupos virtuais ajudam com moderação. Não é receita, a maternidade e a paternidade não é receita de bolo, né? Mas uma madrugada em claro, uma tarde sozinha com o bebê, muitas vezes são muito perverso, muitas vezes traz tristeza, o cansaço, né? Eu costumo brincar que o bebê ele vem com estratégia de guerra. Então ele deixa você sem dormir, sem comer, sem tomar banho, né? No começo ele praticamente não responde aos estímulos, então ele demanda, e você tem que amar aquele serzinho ali, né? E você ama. Mas ele mudou muita coisa, teve coisas que você controlou, teve coisas que você nem imaginou que ia viver, né? Então é normal ficar um pouco triste, é normal um desajuste, por isso que a gente precisa falar. Então, ter grupos de mães, conversar com outras pessoas, deixar outras pessoas cuidar do bebê, dar espaço para o outro, né? O amor, ele não é dividido, ele é multiplicado. Então, dar espaço. Deixa o pai fazer, né? Tirando a amamentação, que, né, se for ao seio é só a mãe que faz, o resto o pai faz, a avó consegue fazer. E tá tudo bem se eu quiser dormir um pouco, e tá tudo bem se eu estiver cansada hoje, né? A gente precisa dividir isso, a gente precisa compartilhar. Eu sempre digo que a maternidade, um bebê em casa, ele pode ser cansativo, e até mas não precisa ser triste, né? Faz parte. E se você tem um bebê em casa e sua casa não tá um caos ainda, a gente tá com um problema aí. Alguma coisa não tá funcionando, porque o bebê ele é esse descontrole, né? Ele dorme e ele não pensa, não, são 3 da manhã, meus pais acabaram de dormir, vou ficar mais 2 horinhas aqui quietinho. Não, se ele precisa trocar, se ele tá com medo, se ele quer mamar, ele vai chorar. Ele é desejo, ele veio com isso, ele precisa ser acalmado. Porque o choro é a maneira com que ele tem de se comunicar com a gente. Então tá tudo certo. Se às vezes eu me cansar um pouco também, e pede ajuda. Por isso que a gente fala tanto da rede de apoio, né? É fundamental. Rede de apoio é fundamental. Toda mãe merece ser cuidada. Toda família merece ser maternada, né? Todos os papéis que a gente assume, por melhores que sejam, vai trazer mudança. E toda mudança gera medo. Ah, mas é super bom, nossa, era o meu sonho. Ok, tá tudo certo, mas dá medo, né? E se a gente pensar que a gente tá aprendendo, eu aprendo muito mais quando eu me permito errar, né? É no meu erro, quando eu olho o meu erro, quando eu entendo o meu erro, que eu pego e entendo e falo, nossa, eu posso mudar, né? E tá tudo certo se um dia não deu certo a minha rotina, se eu planejei dormir no berço, tá na minha cama, e depois eu vou ter que ter o trabalho, se eu tentei amamentar e não foi possível, né? O vínculo não é pelo seio, a via de alimento, de vinculação não é o seio. Ótimo se a gente conseguir, ótimo se a gente conseguir entrar em trabalho de parto, se isso for o desejo da família, né? A gente precisa trazer sempre o respeito à família grávida, o respeito ao puerpério e o respeito a essa criança que acabou de chegar, que também não está entendendo nada que está acontecendo, que precisa do olhar, que precisa do vínculo, que precisa do aconchego, do som, do batido do coração, para poder entender esse mundo aqui, que vai levar tempo para ele entender, né? Então, era isso que eu queria deixar e, enfim, fique aqui, eu sou rede, eu sou apoio e para que vocês precisarem. Muito obrigada.